noite a todos. Estou sentindo um cheirinho de sucesso no ar. Eu tô sentindo um cheirinho assim de pessoas que estão precisando desta live para tomar uma providência de atitude na vida e certeira, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite. Preparados para a nossa super aula com Leandro Nunes? Eu acredito que não só vocês, como todos nós também precisaremos dessa super aula. O Leandro é um lançador, marido de Samira Nunes, você viu? É o Samiro, entendeu? Mas agora vamos falar, uma pessoa assim extremamente não só didático, como assim, tudo onde ele coloca a mão dá certo, gente. Então ele é a pessoa certa que nós todos precisamos escutar e colocar em prática. Eu tenho certeza que a partir dessa live você vai destravar a sua vida, sabe? Porque eu acredito muito nisso. Nós precisamos ter conhecimento para reagir com os nossos negócios. Não é só amar a nossa profissão. A gente precisa valorizar, e para valorizar a gente precisa entender como funciona essa parte todinha de custos e de precificação, tá bom? A Samira, tô aqui olhando vocês aqui. Ela já colocou aqui, já mandei solicitação. Já Pri. mandou, Sam, querida do meu coração. Aí. Eu tô olhando aqui, tô olhando aí, porque não está virado pra mim. Tá Tô olhando aqui pelo outro, ó, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Fê. Querendo que Samira aparecesse, tá vendo? Ah, meu Deus, e eu quero ver Samira. Isso é o que dá ser marido de Samira, tá vendo? Agora sim, meu querido. Ah, viu só? Cadê Samira? Porque na... A Samira, a gente tá em Recife, a gente tá no processo das gravações aqui de uma confeiteira amiga nossa, que a gente vai fazer um processo de lançamento. E aí Samira disse que tá sem maquiagem e não vai entrar, não. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu escutar a vozinha dela, então. Samira! Ah, tadinha, depois, então. Oi? Eu tô aqui, Leandro, não estou te vendo agora, mas já vou virar aqui o computador que eu quero te ver, né? Ah, Poxa vida, assim, não dá, né, Lê? vamos deixar a galera chegar. A aula de hoje, eu tô muito empolgado com essa aula, porque é uma aula muito importante, é uma aula que fala muito dos projetos bem-sucedidos, né? Quando efetivamente o empreendedor ele tem isso em mente, que ele precisa não apenas produzir o bolo, mas gerenciar do início, meio e fim, isso aí é uma garantia que esse negócio dele é um negócio de sucesso. Você tá chamando, né? Olha aí a voz dela. Sim, vamos virar. Aí, agora tá parecendo o Alex. Alex. Peraí. Um minutinho. Olha, eu tava Não dá? Leandro? Tô ouvindo você muito bem. Olha pra você por aqui. Tá dando um delay. Eu tô ouvindo muito bem. Ah, tá dando delay, mas aqui a gente tá ouvindo bem. Ah lá, agora ele virou. Virou pra mim, Sam. Isso, melhor assim. Como você Agora está, tá melhor? meu amor? Eu tô ótima, né? Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Estou morrendo de saudade de você, do Divandir. Olha, a gente vai pra São Paulo em abril. Vou pra aí, tá? Em abril, pra matar a saudade de vocês. A gente vai se ver antes, né? Vamos! A gente vai se ver antes. Loguinho aí, logo a semana que vem. Hã? Tá bom. Tá Vou tentar, tá? Ó, vou deixar você aqui com o Leandro, tá? Eu vou deixar ele aqui, não vou nem decorada, tá pouco hoje aqui. Ah, não precisa. Vai pegar o seu Meu celular amor, dele. Sam,
Deus abençoe. Obrigada, viu, por ter liberado o Samiro, seu esposo. Tá bom? Eu tenho certeza que será uma aula muito, assim, Vai eficaz ser, para vai ser todos muito nós, legal. Vai inclusive para ser nós uma que aula estamos aqui. monstro. Com certeza. Bem, tá bom, beijo pra vocês. Beijo. Aproveite bastante, viu? Tá bom. E é isso. Então, Leandro, eu tenho só a te agradecer, viu, por estar comigo aqui, por dar a graça da gente poder ter uma aula com você, que você é muito especial e assim, é uma pessoa que eu considero demais, né? Desde a primeira aula que eu tive com a Samira, né? Você tem olhos de visão de águia, você sabe, né? A gente se conheceu em São Paulo, né? Foi em 2018? Isso. Foi em 2018. Foi. E lá na aula, eu já consegui ver que você tinha todas as características de alguém que poderia ensinar, que poderia ajudar a pessoa, porque eu falo sempre que ensinar vai além do que apenas você colocar um conteúdo no quadro ou disponibilizar um conteúdo para os alunos. Você ajuda pessoas. E eu penso, eu sou muito grato pelas pessoas que Deus me proporcionou conhecer na minha jornada, no meu caminho, porque eu acredito num princípio muito sensacional, que eu acho que a gente deveria adotar ele para nossa vida, que seria a gente nunca cansar de fazer o bem. Exatamente. Né? A palavra de Deus nos ensina isso, que a gente nunca deve cansar de fazer o bem ao próximo. E confeitaria, ele tem muito isso. Quando você desenvolve uma receita, você disponibiliza essa receita para o público, você está ajudando outras pessoas. Com certeza. E uma das minhas maiores missões também dentro da confeitaria, mesmo não produzindo, mesmo não fazendo essas delícias que vocês fazem, vocês, família e outras confeiteiras, a gente tenta ajudar trazendo esse conteúdo de gestão financeira, que é algo essencial. Eu falo sempre que é tão importante do que propriamente você saber produzir um bolo. Sim. Se você tem um desejo de gerenciar o seu negócio, de ser um negócio, além de ser um negócio lucrativo, ser um negócio que vai se perpetuar, você precisa ter conhecimentos básicos de gestão. Exatamente. É o que eu falo, né, Leandro? Muitas vezes as pessoas... Sabe o que eu comparo? Veja se eu estou errada, me corrija. Mas eu comparo que... Vamos falar sobre a confeitaria, que é o nosso nicho, né? Como se as confeiteiras ou boleiras, né? As pessoas da confeitaria, profissionais da confeitaria, eu comparo como se nós estivéssemos dentro de uma gaiola. E dentro da gaiola... Nós tem o puleiro, tem a casinha do passarinho, pelo menos na minha casa, quando eu era criança, tinha uma casinha dentro da gaiolinha. Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam dentro daquela casinha, dentro da gaiola, sabe? Esperando que alguém reconheça, porque não basta, muitas vezes, só eu acreditar em mim. Se você falar, muitas vezes eu estou esperando que você reconheça que eu faço aquilo bem. Como eu sou eternamente grata a você, a Samira, né, pelo reconhecimento desde lá do curso e daí para frente. Eu sempre fui para as feiras, né, com vocês. Então, assim, eu acreditei muito em mim. Só que eu não cruzei o braço. Eu fui até lá e eu ouvi de vocês o que eu precisava, né? Então, eu saí da casinha. Então, você sai daquela casinha que está dentro da gaiola e você, mesmo assim, está preso. E você precisa ir reconhecendo, e estudando, e se dedicando. E tem vários fatores, inclusive a precificação, que nossa, é peça-chave, né? Como a gente fala. E para que você possa abrir a portinha da gaiola e alçar voos. E é isso que você vai fazer hoje com muita gente, eu tenho certeza. Né? Você vai destravar aquela portinha da gaiola e falar, boa, agora fica só quem quer. E sabe o mais o que eu fico mais feliz ainda é saber que você está apenas no início de grandes coisas. Você é um profissional sensacional e está apenas no início. Eu falo isso no início porque eu consegui enxergar coisas maravilhosas, sabe? Já está mais do que preparado. Aquilo que eu falei para você hoje, só precisa você dar o start. Isso. Mas o tema de precificação,
Eu lembro o primeiro dia que eu dei essa aula de precificação, mas antes de iniciar esse bate-papo bacana sobre gestão de precificação, eu queria falar um pouco da minha formação. Eu sou contador de formação, além de marido de Samira, sou contador, né? Tenho especialização em gestão financeira. E eu lembro que a primeira vez que eu consegui colocar esse conteúdo no curso de Samira sobre precificação, foi algo que eu lembro que na época poucas pessoas falavam sobre esse tema, porque muitos confeiteiros, falando de confeitaria em si, não gostam de tratar desse tema. Não gosta. A galera gosta de produzir o bolo, gosta de vender o bolo, mas não gosta de fazer a precificação, que isso automaticamente compromete o processo de venda. A gente fala sempre que se eu fosse efetivamente resumir todo o processo de empreender com confeitaria, eu diria que, configurando isso como uma pirâmide, eu diria que em uma perna tem a parte de produção, na outra tem a parte de venda, e na outra, na pirâmide, na parte de cima, tem a parte de gestão e precificação. Sim. Porque a galera não sabe precificar. Eu fiz uma pesquisa com todos os nossos alunos e em torno de 95% das pessoas têm dificuldade com precificação. Então veja que é uma parcela enorme das pessoas que não sabem precificar. E sabe como é que ela coloca preço no produto dela, pesquisa? É olhando o preço do concorrente. Sim. Alguns não sabem nem quanto custa o leite condensado que está comprando lá no supermercado, porque compra tudo como se estivesse comprando a feira para casa, bota tudo junto, mistura, faz uma misturada. E isso também é um dos grandes problemas que acontece para erro de precificar, porque a pessoa chega o seguinte: vai para o supermercado fazer compra para confeitaria. E aí lá, na mesma nota fiscal que está a compra para casa, está para confeitaria. E isso, na hora de precificar, é um dos erros muito grande, porque eu tenho que separar o que é de casa de casa, o que é da minha confeitaria, porque isso você precisa guardar a nota fiscal, e na hora de fazer a ficha técnica, você precisa saber os custos de cada produto que você comprou para aquela determinada receita. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O primeiro passo para a precificação correta, que é você saber fazer uma ficha técnica. O primeiro passo, uma ficha técnica. Sim, sim. E deixar de comparar o preço da concorrente, né? Porque uma vez aconteceu comigo, sabe, Leandro? De alguém se passar por cliente para querer saber o meu preço, sabe? Aconteceu comigo. E depois, assim, no WhatsApp a gente consegue descobrir quem é quem, né? Então, assim, não tinha fotinho, não tinha o nome, tinha colocado outro. Só que quando ela cadastrou o WhatsApp, tinha o nome dela, e é de uma confeiteira. E eu falei assim, chamei ela, eu respondi chamando ela pelo nome dela. Pelo nome dela. E eu falei, por que você não, em vez de você ficar cotando o meu preço, que muitas vezes não é o mesmo produto que você usa, é diferente, você não faz uma aula de precificação, né? Então ficou bem, sabe, uma saia bem justa para ela, porque a gente não tem que comparar com ninguém, a gente tem que ver o que a gente usa, né? Isso. Então, o primeiro passo para você precificar de maneira correta, o processo de precificação tem etapas. A última etapa é o produto pronto para venda. E você que é confeiteira, esse princípio de precificação ele serve para qualquer produto. Mas como a gente está falando de confeitaria, de uma arte que trabalha muito com artesanal, produto de confeitaria, quando ele está acabado, ele não é igual um produto que você vai no supermercado e compra ele pronto. Por exemplo, a gente está chegando na Páscoa. Páscoa, eu diria que é o 14º dos confeiteiros. Sim, é verdade. Todo período de Páscoa é um período muito aquecido financeiramente falando, de muitas vendas, uma demanda muito grande. O processo de produção dos confeiteiros na Páscoa, ele praticamente triplica. Então, é um período onde os bolos voltados com a temática de Páscoa, assim como também os ovos da Páscoa, ele está muito em alta. Então, automaticamente, você precisa ter um planejamento inicial para comprar todos esses materiais para você efetivamente começar o seu processo de produção. Mas para que eu chegue no processo de produção inicial e consiga reconhecer por quanto eu vou vender aquele produto lá no final, eu preciso efetivamente ter um controle muito efetivo dos meus produtos que eu estou comprando, fazendo isso que eu falei inicialmente, de separar o que é
da minha empresa, da minha confeitaria, as compras pessoais e inicialmente fazer a ficha técnica daquela receita. Então, o primeiro passo é você pegar todas as suas receitas e precificar cada uma delas. Cada uma delas. Na internet, inclusive, Priscila, tem muitas planilhas gratuitas de você fazer precificação por receita, que é a ficha técnica, que além de você ter o controle efetivo de quanto vai custar cada receita, você consegue também padronizar as suas receitas, porque você vai ter lá a quantidade utilizada, o custo efetivamente que você paga pelo produto daquele cheio ou pelo produto fechado, e a quantidade utilizada naquela receita e o preço em real de quanto custa a quantidade utilizada naquela determinada receita. Então, essa ficha técnica, além de te dar uma visão ampla de quanto te custa cada receita, vai padronizar a sua receita ao ponto de que, se você for fazer a mesma receita daqui a alguns anos, você vai conseguir colocar a mesma quantidade de ingrediente e não vai mudar a questão do sabor, a entrega daquele produto. O cliente ele não vai estar em momento porque vai ser a mesma receita. Então, muitas receitas nascem na cozinha e muitas vezes, quando essa receita nasce, as confeiteiras não anotam e fica assim, eita, como foi que eu fiz aquela receita? Então, essa ficha técnica também ela vai servir para isso. Além de te dar um controle efetivo de quanto custa cada receita, você vai conseguir visualizar a quantidade de ingrediente efetivamente que você está utilizando. E isso vai te dar uma visão até mais ampla no processo produtivo da quantidade que você precisa efetivamente fazer para que você consiga atender a sua demanda que você se programou previamente e quanto vai trazer de retorno cada receita que você está fazendo naquele momento. Então, veja, e se eu não me planejo dessa forma, precificando cada receita, eu não vou saber quanto eu vou vender aquele ovo da Páscoa, tratando do ovo da Páscoa especificamente, e tão pouco eu vou saber de quanto de lucro eu vou ter e quanto eu vou poder investir no meu negócio para que eu consiga fazer um negócio contínuo e a minha empresa consiga ter continuação. Exatamente. Essa planilha, Leandro, é disponibilizada na internet, né? Tem muitas planilhas que a gente consegue. Eu já fiz algumas pesquisas e tem muitas planilhas que a gente consegue disponibilizar na internet. Não por criações minhas, mas são planilhas tão universais que na primeira coluna vai ter a descrição efetivamente do produto, vai ter uma coluna da quantidade que vem em um produto cheio. Se for, eu comprei uma caixa de leite condensado. As caixas de leite condensado geralmente vem 395 gramas. Sim. Caixa fechada. Na outra coluna, você vai colocar o custo daquela caixa de leite condensado. Quanto que custou? Dependendo de marca, vai variar o valor. Sim. Na outra coluna, a quantidade utilizada naquela receita. A quantidade que você vai usar naquela receita. Porque receita para receita vai variar tanto o produto como a quantidade que você vai utilizar. Isso, exatamente. Na outra coluna vai estar o valor em real, em dinheiro que você gastou para fazer aquela receita. Então, veja, em uma coluna, o valor a quantidade que vem na embalagem fechada. Na outra coluna, o quanto eu paguei naquela embalagem fechada. Na outra coluna, a quantidade que eu utilizei naquela receita. E na outra coluna, o valor que eu gastei em real pelaquela receita utilizada. Sim, perfeito. A pessoa só tem o trabalho, que não é trabalho diante de uma decepção com a confeitaria, que muita gente acredita que, meu Deus, não está dando certo, mas tem os seus motivos. E como a gente falou, a peça-chave disso tudo é saber precificar, porque sem saber precificar não adianta ter dono, não adianta ter cursos, não adianta ter nada, né? Não. O primordial é isso. Então a pessoa precisa só ir alimentando a planilha, né? Estão dizendo que o meu áudio tá ruim. Melhorou um pouquinho? Vou colocar o celular aqui na mão. Vê se melhorou um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Você Melhorou, me ouve né? bem? O ovo tá. Tô escutando super bem. Tá. Tô escutando super bem você. Então, bora lá. Voltando, talvez que vocês não tenham me escutado bem, o princípio da gestão financeira é algo primordial. Não é algo que você vai fazer se você tiver vontade. Se você tem desejo de manter a sua empresa
viva, se manter essa empresa saudável, você precisa fazer esse princípio de gestão financeira. A Laila Cakes tem dificuldade de precificação. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui para vocês mandarem perguntas e a gente vai responder as suas dificuldades para facilitar mais ainda a sua vida. Mas, entenda uma coisa. Vai ter um curso de produção de ovo da Páscoa. Concomitantemente, vai ter um curso de gestão financeira e precificação para o meu negócio. Qual o curso que eu vou fazer? Qual curso é a prioridade? Os dois. Mas você precisa entender que... Ô Priscila, Tá dando será que não está retorno. dando... Será que o retorno não é não? Será que é aqui? Divanir, um minutinho só. Eu acho que era aí, viu? Né? Veja se Retorno. melhorou. Fala Melhorou, pra nós, pessoal? por favor, melhorou? Seu E agora? áudio está com eco. Qual? O meu? Ou do Leandro, gente? Por que será? O meu tá dando eco? Eu acho que melhorou. Está com eco demais. Melhorou. Melhorou, pessoal? Vão posicionando a gente aí, tá? Vamos lá. Então, assim, a precificação não é algo que você vai fazer se você tiver vontade de fazer. Você precisa entender que é algo primordial. Tem a mesma importância do que a farinha de trigo no bolo. Sim, sim. Tem a mesma importância. Agora, se você pensar assim, Priscila, eu estou fazendo bolo só para casa mesmo, não pretendo empreender, não pretendo abrir uma empresa, não pretendo vender. Então, se você não pretende vender, então não há tanta importância, certo? Mas se você pretende construir um negócio lucrativo, um negócio que consiga sobreviver anos e anos, um negócio que você vai ter uma renda fixa, uma renda que efetivamente venha te dar uma qualidade de vida melhor. Fazer da confeitaria o teu trabalho, construir uma empresa lucrativa, você precisa saber precificar. Porque é um negócio, pessoal, um negócio semelhante a um outro. Você não vai... Quando você está trabalhando, vamos supor, você abriu um mercadinho, está vendendo alimentos, está vendendo feijão e arroz. Quando você vai lá comprar o arroz do fornecedor, o arroz ele já vem pronto, já vem fechado, o feijão, o arroz já vem fechado. Então, ali já vem o custo daquele produto. Você sabe que o custo daquele produto é R$3, um exemplo. Então, se eu sei que é R$3, eu já vou aplicar minha margem de lucro. Eu quero ter uma margem de lucro de 30%, 40%. Para trabalho artesanal, não. Para trabalho artesanal, você vai ter que produzir aquele produto de maneira manual. Então, você vai precisar comprar os insumos, as matérias-primas, os ingredientes para fazer o produto final acabado. Então, para fazer o produto final acabado, eu preciso comprar. Vamos supor que você vai fazer um bolo. Você precisa ter farinha de trigo, fermento, o açúcar, os ovos. Então, você veja que todos esses produtos, ele não vem de um único local. E aí você pega todos esses produtos, coloca ele no processo de produção para que você consiga produzir o teu bolo e ele fique apto, pronto para venda. Mas você precisa entender que nesse processo de produção tem algumas variáveis que tem que ser levadas em consideração. Como, por exemplo, a tua mão de obra. O bolo por si só não é só os ingredientes. A tua mão de obra a tua mão de obra trabalhada para determinadas encomendas e receitas, você precisa calcular também ela. Você precisa saber quanto te custa uma hora trabalhada. Certo? Quer ver outra variável que precisa ser levada em consideração? As despesas. Toda confeiteira sabe que a confeitaria dela tem algumas despesas que não está atrelada aos insumos, aos ingredientes, mas tem impacto no preço final. Quer ver um exemplo? Os cakeboard que você compra para colocar o bolo em cima, embalagens, uma fitazinha, você está vamos voltar para a Páscoa, você vai fazer ovos da Páscoa gourmet, então você vai comprar aquela fitazinha, aquela embalagem. Tudo isso são despesas que estão atreladas ao teu produto, você precisa reconhecer no preço final. Exatamente. Certo? Entrega, né, Leandro? Entrega, taxa de entrega. Você faz o produto, mas o cliente ele não tem disponibilidade de buscar na tua confeitaria, na tua residência, você vai ter que pagar alguém para entregar, essa taxa tem que ser reconhecida também. Então,
Tem também os custos fixos e os custos variáveis. O que seriam os custos fixos? É aquele custo que nunca vai mudar, independente do teu volume de produção. O que seria volume de produção? A quantidade que eu fiz daquele determinado produto. Então, se eu fizer 10 ovos da Páscoa, se eu fizer 5, aquele custo não vai mudar. Ele vai continuar sendo fixo. Um dos exemplos mais clássicos que existe é o aluguel. É um funcionário. Então, se você paga aluguel, aí você sabe que independente de se você vendeu ou não, na data que você acordou com o proprietário do imóvel, você vai precisar pagar. Mesma coisa é funcionário. Independente se você vendeu ou não, o funcionário no final do mês ele quer receber. Certo? Então, tudo isso que eu falei para vocês são variáveis que têm ligação direta com o teu processo de produção e ele está ligado diretamente à precificação. Então, se você não sabe precificar, você vai estar colocando o preço no teu produto de maneira errada. E colocar preço de maneira errada pode acarretar no fechamento do seu negócio. E esse é um dos grandes motivos que muitas pessoas não estão, Priscila, realizadas fazendo confeitaria. Porque eu posso garantir para vocês que confeitaria é uma das áreas mais rentáveis, mais lucrativas que existem. Claro, vai depender muito da confeiteira, da disponibilidade. É muito sacrificante. Eu falo sempre que vida de confeiteira é muito difícil, não é fácil. Não. Lidar com cliente, lidar com redes sociais, com marketing, lidar com funcionários, processo de compra. Se você efetivamente não tem uma pessoa para ir comprar, você tem que se deslocar da tua casa para ir comprar os produtos. E aí vem eu não tenho dinheiro para comprar produtos em grandes quantidades. E isso também tem tudo a ver com o processo de produção e tem a ver com precificação e gestão financeira. Então, não é fácil. É uma vida muito sacrificante e difícil, mas eu posso te garantir por experiência própria. É uma das áreas mais rentáveis. A pandemia está aí, passou, está passando, mas eu tenho certeza absoluta que as confeiteiras que na pandemia se reinventaram, eu só consigo trabalhar com pasta americana, fez o caseirinho, fez o bolo no pote, fez o pudim, se reinventou, se aperfeiçoou um pouco na questão do delivery, do face venda, com certeza não passou dificuldade financeira. Com certeza absoluta. Não. Eu, por exemplo, trabalhei de domingo a domingo, para você ter uma ideia. E muitas vezes as pessoas olham de fora, pensam que é fácil, onde entra esse trabalho da confeiteira, né? A gente fala até que confeiteira é a profissão que a gente assemelha a coruja, né? Porque a gente trabalha de madrugada, não tem hora para dormir. Quantas vezes precisa ser dessa forma e a gente, para atender um cliente e se dedicar na nossa profissão, a gente faz. Mas é preciso muitas horas sem dormir, muitas vezes abdicar da família, né? Quantas vezes, sabe, eu deixei de passear com a minha família porque estava trabalhando, mas foi preciso. Eu tive foco, determinação, não foi fácil, né? Mas a gente chega num objetivo. Porque a confeitaria, ela nos leva até onde a gente quer alcançar. Ela leva. Eu também sou prova disso. Ela leva a gente aonde a gente quer alcançar. E, inclusive, é o que eu vejo, assim, tantas situações de confeiteiras com medo, justamente sobre o que você falou. Poxa vida, mas se eu cobrar o frete, o meu cliente não vai pagar pelo meu produto. Então, eu não vou cobrar o frete. Mas se eu cobrar tal coisa, ele também não vai querer, ele vai reclamar. Então, não vou colocar. Ai, a Carla. Linda! Saudades, Cá. Só interrompendo um pouquinho, você viu, né, Leandro? Que a Samira tá tentando dar uma... tá tentando te seduzir, você viu, né? A Samira? Olha que gatinho, você leu? Eu li, mas... Não vi não. Ai, que gatinho, você viu? Ela entrou com o meu perfil, não foi? Não, com o dela. Ela entrou com o dela também. Gatinho, tá tentando desconcentrar. Mas quem Ô, é Samira. bom é bom. Samira! É bom. Ele é apaixonado na Sam, mas ele não desconcentra. Samira! Danada. Samira, danadinha. Eu vou pedir para ela desligar. Eu vou pedir para ela desligar aqui o ar-condicionado, que eu não tenho muita gordura. Desliga aqui o ar-condicionado. Eu não tenho muita gordura e fico com frio fácil. Tadinho! Ai, Leandro. Mas então eu vejo muitas pessoas querendo desistir, assim, quando vê, tá naquela bola de neve, sabe?
Vira uma Exatamente. bola de neve a situação da pessoa por medo de cobrar aquilo que é justo, por medo de falar, mas eu vou perder esse cliente, sabe? Então as pessoas acabam deixando e pagando para trabalhar, aonde ela vai ganhando cada dia menos até ela começar a pagar para trabalhar, né? E esse, eu vou falar, como eu falei inicialmente, o primeiro passo para a precificação correta é você fazer a ficha técnica de todas as suas receitas. É você parar. Leandro, como é essa ficha técnica? É muito simples. É muito simples. É você parar, pegar todas as suas receitas e precificar mesmo. E dizer o seguinte, olha, essa minha receita aqui do brigadeiro gourmet. É um brigadeiro simples, mas eu tenho os ingredientes que eu preciso comprar e eu vou precificar. Eu vou pegar tudo direitinho, vou anotar, vou saber quanto é que custa uma embalagem fechada cheia, uma embalagem de creme de leite fechada, quanto me custa em real, em espécie. Saber a quantidade que eu vou utilizar naquela receita e, a partir daí, descobrir quanto me custa em gramas. E fazer esse processo, Priscila, é muito fácil. Numa planilha, ela fica muito direta, automatizada, mas é muito fácil. Para você descobrir o valor de 1 grama, você simplesmente pega o valor, pega a quantidade que vem na embalagem. Um exemplo, leite condensado. Deixa eu pegar aqui. Eu estou com aqui aberto que a gente está gravando. Não é propaganda, não. Aqui é o Intambé. Creme de leite. Está até Sim. aberto. E aqui vem 200 Tá gramas. fazendo delícias. Na embalagem fechada vem 200 gramas. Eu paguei, um exemplo, vamos imaginar que foi pago aqui R$2, 2. Tá. Então eu sei que 200 gramas é equivalente a R$2. Só que na minha receita do brigadeiro gourmet, eu não vou utilizar 200 gramas, vou utilizar 145 gramas. Aí você fica, e agora na minha ficha técnica, qual o valor que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor de R$2 que eu paguei pela caixa fechada, ou tem que colocar 145 gramas? Na ficha Boa. técnica, na precificação por receita, você precisa colocar o valor em real que você gastou naquela receita. Então, o primeiro passo é você descobrir o valor de 1 grama. Quanto me custa 1 grama? 1 grama. Se eu paguei R$2 em 200 gramas, quanto me custa 1 grama? É muito fácil, pessoal. Para você descobrir o valor de 1 grama, você simplesmente pega R$2, 2, que foi o valor pago em real, e divide por 200. Mas, Leandro, por que dividir por 200? Porque 200 é a quantidade que vem na embalagem. Então, quando você faz isso, você descobre o valor de 1 grama. Descobrindo o valor de 1 grama, aí fica muito fácil, muito fácil. Você pega R$2, divide por 200, vai dar 0,01. 1 grama vale 0,01. Pois é. Da onde vem esse 0,01? É fácil, pessoal. É os R$2 que eu gastei para comprar o creme de leite. Isso aqui são exemplos, viu? Sim. E dividir pela quantidade que vem na embalagem. Na embalagem vem 200 gramas. Então dá 0,001. 0,001 é equivalente a 1 grama. Sim. Aí fica fácil. Eu pego 0,001, que é equivalente a 1 grama, e multiplico pela quantidade utilizada na minha receita, que é 145. Quando eu faço isso, eu encontro R$1,45. Então, na hora que eu for fazer a ficha técnica de precificação, eu tenho que colocar 1,45 e não 2. Porque se eu coloco 2, automaticamente que a minha receita vai ficar mais alta e aquilo vai impactar o preço final do meu produto. Por quê? As 55 gramas que me sobra daqui, que eu vou utilizar 145, eu utilizo numa próxima receita. Sim. Nada é desperdiçado. Que, inclusive, dentro da padronização das suas receitas, você ganha no processo de precificação, na gestão e controle, como também ganha também na padronização. A ficha técnica tem essas duas funções, de precificar por receita, assim como você padronizar todas as suas receitas. Você vai saber a quantidade certinha e quanto te custa em real. Aí você vai perguntar, mas Leandro, aqui na minha cidade, o leite condensado, o creme de leite não custa 2. Aí você lá, na hora de fazer o cálculo, você vai colocar o valor que você comprou.
Aqui são exemplos que eu estou dando para vocês. Vejam como é simples o passo inicial para você precificar. O primeiro passo da precificação é precificar por receita, fazer todas as fichas técnicas e a precificação por receita. O segundo, descobrir o valor da minha mão de obra. O terceiro é evidenciar os custos fixos e variáveis e as suas respectivas despesas. E o terceiro e último passo é colocar a minha margem de lucro. Quanto eu quero ter de lucro, certo? Para depois você conseguir encontrar o teu lucro, porque preço de venda é uma coisa e lucro é uma coisa totalmente diferente. Então veja que existe um passo a passo para você chegar ao valor correto do preço final do teu produto. E se você não faz isso, você vai ter vários problemas. Eu vou citar aqui só 5 problemas que vocês vão ter se não fizer o processo correto de precificação. Certo? O primeiro, você não vai conseguir tomar a decisão correta. Que tipo de decisão? Como é que você vai saber quanto te custa o teu ovo da Páscoa se você não sabe... Aliás, quanto é que você vai descobrir? Por quanto vai vender o teu ovo da Páscoa se você não sabe quanto ele te custou? Sim. Porque a amiguinha tá fazendo por tanto? Já não vai escorar aquilo? Quando escora, o áudio fica ruim. Ah, então tá. Então segura. Deixa eu escorar para ver se melhor. Não, então Ah, se eu... o Léo é demais mesmo. Cadê aquele moço Léo dela? desenrolado. Vou pegar. Boa noite a todos vocês. Tá tendo problema no áudio aí, Que pessoal? aulão, hein, Vocês estão gente? ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu escuto bem. Ah, então deve estar bem. Eu escorei aqui porque eu tava com um braço aqui. Um braço aqui, aí tava cansando, já tô velho, né? Não sou muito novo. Que é Eu isso? tava cansando. Estamos então, né? Você chegou Então, nos bora lá. 40 já ou não? Oi? Você chegou nos 40 já ou não? Daí, Hã? me dando 40 anos, eu tô... Rapaz, tô com a lataria velha mesmo. 40 anos. Tá ouvindo bem aqui. Não precisa não. Leandro! Tá ouvindo Você tá bem. me chamando de velha? Não, eu tô falando com a Mara aqui. Eu tô falando que você me deu 40 anos, então eu tô com a lataria velha. Eu tenho 42. Meu Deus do céu, você tá Juro tomando por água. Deus. Você tá tomando banho ou a água do poço da juventude. Eu pensava que era mais velho que Eu tu. falei que são palhacinho? Não aguento. Ai, meu Deus. Olha só. Você não chegou nos 40, então? Ainda não, ainda não. Olha que Tô beleza, com hein? Então 30, sou eu a tô com- velha daqui. Tô com 36. Ai, que bom. Ai, Lê. Então, bora lá. Recapitulando. Processo da precificação. O processo final é a venda. É quando o meu produto está ali pronto para vender. Certo? Sim. E é aqui onde as pessoas erram demais. Por quê? Ela não consegue visualizar o quanto custou para produzir aquela receita, porque ela não sabe o preço de cada receita. Ela não sabe quanto custa a sua mão de obra. Ela não sabe identificar os custos fixos e variáveis. Não consegue também identificar as despesas que estão atreladas ao meu produto, mas eu não dependo dele para produzir, como, por exemplo, a embalagem, a taxa de entrega. Tudo isso são despesas que estão atreladas diretamente ao meu produto, que eu preciso reconhecer essa despesa para embutir no meu preço final. Certo? A minha margem de lucro, quanto de lucro eu quero ter naquele produto. Então, quando você não faz isso, não segue esse passo a passo da precificação, mesmo que você tenha talento, que você faça coisas gostosas, maravilhosas, você não vai sobreviver no mercado. Você não vai. Por quê? Porque você não vai ter informação para tomar decisão. Por quanto vender. Sabe aquele cliente que é fiel a você, que você quer dar um desconto a ele, mas não sabe se pode dar? Por que você sabe que não pode dar? Porque você não sabe quanto de lucro está tendo. Então, o teu cartão de crédito, você não consegue ter controle sobre ele se você é daquelas pessoas que usam o cartão de crédito para usar como fluxo de caixa do seu negócio. Por que você não sabe? Porque você está comprando no cartão, o dinheiro está entrando, você acha que aquilo é lucro e gasta tudo. E chega no período de pagar o cartão, você não está com dinheiro nas mãos, aí você para e pensa, eu trabalhei tanto nesse mês e não consigo ter lucro, não consigo ter renda, não consigo ver o dinheiro entrar. Isso está acontecendo justamente porque você está se atentando a fazer um bolo lindo, gostoso, saboroso,
Você muitas vezes é até muito boa na abordagem do cliente, mas você não está sabendo gerenciar financeiramente o seu negócio. A partir do momento que você abre um negócio, mesmo você trabalhando na cozinha da sua casa, é um negócio, Priscila. É uma empresa. Eu preciso ter responsabilidade e entender que isso precisa me gerar lucro. Se não me gera lucro, pode ser qualquer tipo de negócio, filantropia, entidade sem fins lucrativos, mas empresa não é. Então, um dos grandes problemas que você que entrou nessa live hoje pensou assim, pô, eu vou para essa live, mas eu vou sem perspectiva nenhuma. A gente tem mais de 100 pessoas nos assistindo aqui. Eu estou sem perspectiva nenhuma. Por quê? Eu não consigo ver nada, o dinheiro não entra, a coisa não acontece. Isso está acontecendo justamente porque você não sabe precificar. Primeiro passo da precificação, precificar todas as minhas receitas. Segundo passo, saber quanto me custa a minha mão de obra. Quanto me custa 1 hora de trabalho meu, meia hora, 30 minutos, 10 minutos? Quanto me custa? Quanto é a minha hora trabalhada? Terceiro passo, entender que nesse processo de precificação tem algumas variáveis, custos fixos, custos variáveis, despesas que está atrelada ao meu produto e muitas pessoas não reconhecem. E o quarto passo é a minha margem de lucro. Quanto de lucro eu quero ter na venda dos ovos da Páscoa, por exemplo, trazendo o ovo da Páscoa como exemplo. Você precisa saber, pô, em cada ovo da Páscoa que eu venda, eu tenho um retorno, o dinheiro que entra cobre todos os meus custos, entra no ponto de equilíbrio e aquela margem de diferença do valor do custo, o que passa daquilo ali é o meu lucro. E aí quando você consegue visualizar o teu lucro, você consegue saber aonde você vai investir, se você vai comprar uma nova batedeira, se você vai comprar um novo equipamento, se você vai comprar um curso para se especializar, se você vai pegar parte desse lucro, dividir por 3 e uma parte dele você vai guardar para fazer um caixa para futuramente você fazer algum tipo de investimento. Então, tudo isso você precisa implantar no seu negócio. Porque se você não faz, você não vai se realizar. Aí a culpa não é de mais ninguém, né? Mais ninguém. De mais ninguém. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que tinha gente aqui assim, ó, com um olhinho só se afogando, que já conseguiu parar para respirar depois dessa aula. Então, eu queria agora, sabe, Priscila, deixar a live aberta. Eu queria, na realidade, fazer uma coisa assim, mais robusta, da gente ficar aqui 2, 3 horas, para onde a gente iria desmiuçar todo o processo de precificação para que vocês conseguissem entender e implantar isso, porque é uma questão também de posição. Da mesma forma que você pode pensar assim, eu não sei fazer bolo, isso não é para mim, é para você, porque eu falo sempre que confeitaria não é dom, não é um dom do céu. Eu defendo muito a tese que tem muito a ver com esforço, dedicação e empenho. É claro que quando você gosta daquilo que você faz, tudo fica mais fácil. Mas você precisa ter empenho, dedicação e se esforçar. Correr atrás, pagar o preço. Quando você tem essas características, é impossível dar errado. É impossível dar errado. Mas a precificação é algo que se você não faz, você não vai se realizar. Você não vai provar para o teu esposo que é um negócio que dá lucro, que dá certo. Certo? Porque ver vocês falando, não vi, subiu. Minha maior dificuldade na confeitaria, infelizmente, é essa precificação. É a dificuldade, como é o nome dela, Priscila, dessa moça aí? Rosinha Bolos e Tortas. Rosinha, é uma dificuldade de 94% de todos os confeiteiros. É geral isso aí, viu? É geral. Exatamente, meu Deus do céu. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente vai estar conversando com o Priscila e a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. Tá ótimo. Sabe, Leandro, quando eu fiz o curso da Samira, na verdade fazem 4 anos, fez 4 anos agora que eu estou na área da confeitaria. Você sabe, eu sempre trabalhei com RH, né? Mas assim, a confeitaria é algo que você entra e se apaixona, né? Assim, é algo que a gente faz o alimento para as pessoas, mas a gente se alimenta, a nossa alma se alimenta. Eu sou completamente realizada com a confeitaria, né? Então, o que eu fiz para que eu tivesse onde eu estou, por exemplo? Eu fiz curso, né? Eu soube precificar. O curso que eu fiz com você e com a Samira, que você falou sobre precificação,
foi tão útil, mas tão útil para mim, que eu consegui realizar o meu sonho. Porque eu segui uma linha que eu deveria seguir, sem olhar para o lado, sabe? E foquei em todas as dicas e fui me aprimorando, consegui realizar o meu sonho de, sabe, de estudar, de ser quem eu sou. Então, se a pessoa seguir certinho e fazer como você está falando, nunca vai deixar a confeitaria. E vai ver que com a confeitaria a gente consegue, sabe, além de ser feliz, a gente consegue ter muitas coisas na vida, além de ter prazer, né, em trabalhar. É isso aí, porque requer muito de empenho, dedicação e muita força de vontade. Né? Eu vi aqui algumas perguntas do tipo, aqui, deixa eu puxar um aqui, viu? A Neucib, se eu tenho muita dificuldade em precificação, deixa eu ver, teve umas duas aqui. A doçura da taça. Léo, a multiplicação por 2. Olha, a multiplicação por 2, eu costumo falar o seguinte, sabe, Priscila? Que não existe fórmula mágica e não existe modelo de cálculo ruim ou bom. Eu falo sempre o seguinte, que você precisa evidenciar e visualizar todo esse processo. Quanto me custa, quais são os meus custos fixos, meus custos variáveis, qual a minha margem de lucro para que eu possa precificar e ter o valor ideal, o valor correto. Quando eu falo valor correto, é um valor que vai entrar no teu negócio e ele vai conseguir cobrir tudo isso, cobrir meu custo, pagar minha mão de obra, trazer minha margem de lucro e eu ter efetivamente prazer em trabalhar no negócio, que eu estou vendo que está evoluindo, que está crescendo, que não é apenas uma realização de produzir uma coisa linda, gostosa e maravilhosa. Sim. Não é? Porque se você viver só na expectativa de elogio de clientes, é muito bom e importante os feedbacks. Mas é um negócio, é uma empresa. Então, multiplicar por 2 é um modelo de cálculo que existe, muitas pessoas fazem. Eu nem falo que está certo ou está errado, só que o modelo de cálculo multiplicar por 2, ele não te dá algumas informações. Isso. Certo? O modelo de cálculo multiplicar por 2, ou 3, ou 4, ele simplesmente pega o custo da tua receita e aplica a multiplicação. Só que ele não te mostra os custos fixos e variáveis, você não consegue identificar, você não consegue ver, não consegue visualizar quanto aquilo te custa, você não consegue determinar quanto te custa a tua mão de obra, certo? E você também não consegue, de maneira clara e sucinta, evidenciar a tua margem de lucro. Ele é muito direto. Não vou falar para você que você fazendo o modelo de cálculo multiplicar por 2, você vai ter prejuízo ou não. Certo? Por quê? Ele pega o custo da tua receita e impõe a multiplicação. Mas ele é um cálculo que você corre certos riscos. É melhor fazer ele do que não fazer nenhum. Sabe? Sim. Mas ele é um cálculo que você corre alguns riscos. É um cálculo raso, né? Raso. Você corre alguns riscos porque ele não evidencia para você. Você não consegue visualizar. As ciências financeiras, ela fala o seguinte, que sem informação eu não posso tomar decisão. Que inclusive eu, na minha vida, eu trouxe isso para mim. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui bem bacana. Por exemplo, você, Priscila, você não se casou com o Divani sem conhecer ele. Pô, tem que conhecer, tem que ir lá na casa, tem que ir lá na casa, fazer uma entrevista com a mãe dele, olha, é um bom filho, como é ele e tal. É verdade, então. Sim, Vocês o passo a passo, né? namorou, noivou, casou, né? Então, você precisa conhecer. Filhinhos. Para tomar a decisão final, que é se casar. Sim, sim. Então, eu falo sempre que a precificação é um processo de casamento também, porque quando você abre uma empresa, aquilo é uma relação que você tem com o seu negócio. Então, você precisa conhecer o teu custo, você precisa conhecer o seu futuro cônjuge. O que seria o cônjuge? O preço final, é o casamento. Porque é um casamento, isso é muito sério, porque se você vender abaixo do valor que você dispendiou de custo por ele, você vai estar no prejuízo. No melhor dos cenários, você não vai ter ganho nenhum, vai estar eles por eles. É o famoso assar e comer. Você nem vai perder, nem tampouco vai ganhar. Mas nesse processo também, a tua mão de obra não está sendo levada em consideração. Então, assim, cobriu só os custos. Então, pelo menos o valor que entrou vai cobrir os custos dos materiais que eu comprei para fazer aquele bolo, aquela encomenda. Mas, em compensação, a minha mão de obra está em vão. Eu trabalhei de graça. Então, o processo de precificação é isso. É um casamento que você tem com o seu negócio, que você precisa
evidenciar esse primeiro passo. Eu preciso saber quanto me custa e conhecer todo o processo de precificação, que é custo, que é precificação por receita, calcular o preço da tua mão de obra, conhecer os custos fixos e variáveis e colocar a tua margem de lucro. Então, assim, o multiplicar por 2, eu não vou falar aqui para você que é certo ou que é errado, se é bom ou se é ruim. Eu só vou dar essa observação que ele não evidencia as informações necessárias que eu preciso para tomar decisão baseada em fatos. Sim. Respondendo aqui a pergunta da... Tem outra pergunta? Olha, Tá subindo muito rápido. Tá subindo rápido, né? Manda a pergunta aí. Confeitaria não é simplesmente aquele negócio, no máximo a gente dá risada. Não, dá risada não paga conta, né? Entendeu? Não paga conta. Olhar aquela coisa bonita, nossa, olha que lindo que ficou o meu bolo, que espetáculo. Ai, a cliente, meu Deus, foi o melhor bolo que eu já recebi para o aniversário da minha filha, do meu filho. Pagou a conta? Não. Ou você pagou para ela, a festa dela? E sem falar que eu converso muito com Samira, sabe? Eu falo sempre o seguinte, o bolo é o ator principal da festa. Sim, sim. Eu falo sempre que em um casamento, em um noivado, o bolo, ele divide a expectativa dos convidados da festa como um todo com a noiva. As pessoas vão para uma festa para ver o bolo e ver a noiva. Entendeu? Veja a importância que você, confeiteira, tem nesse cenário de festas. E quantas vezes o marido já quer ir embora, porque aquele casamento já tá, e ainda o bolo não cortou. Mas eu não vou sem comer um pedaço do bolo. A mulher não quer ir sem comer um pedaço do bolo e o marido tá querendo ir embora. Olha só como ele é importante numa festa, não só visualmente, mas todo mundo quer comer. Bolo é alegria, né, Leandro? Olha, Priscila, o que a doçura da taça disse. Eu fazia por 3 e descobri que não ganhava nada, porque eu não acrescentava mais nada. Tá vendo aí que eu falei? Ela pegava... Quanto me custou a minha receita do brigadeiro? Sei lá, me custou R$20. Ela pegava e multiplicava por 3. Não levava em consideração a mão de obra trabalhada, não levava em consideração os custos fixos e variáveis, que são variáveis que estão ligadas diretamente ao meu produto. Então, como ela multiplicava só por 3, quando o dinheiro chegava na mão dela, que ela iria, de fato, fazer um balizamento dali do que entrou e do que saiu durante o mês, se é que é feito um fluxo de caixa, ela evidenciava que ela não estava tendo lucro nenhum e que, na maioria das vezes, o dinheiro que entrou já estava comprometido para pagar contas. Exatamente. E dentro, sabe, Priscila, dentro dos nossos cursos, a gente tanto fala de precificação como fala de fluxo de caixa, fala de ponto de equilíbrio, a gente fala de mercap, a gente fala de gestão financeira como um todo, para conscientizar justamente o confeiteiro a criar um negócio não apenas gostoso, saboroso para o cliente, mas criar um negócio que seja sustentável e que ele consiga ter durabilidade e que não consiga abrir um negócio hoje e fechar amanhã. Exatamente. Sim. Eu sou prova disso. Fiz o curso, recomendo para todo mundo e realmente é algo que, se você levar a sério desde o início, você chega muito longe e não quer mais parar. Realmente vale muito a pena, né? Eu sou, assim, extremamente grata. Porque hoje eu vejo a vida da forma com que eu aprendi. E eu fui direcionando a minha vida da forma que eu recebi dos mestres, entendeu? Então eu recebi e eu coloquei isso para minha vida. Então todo mundo que receber, né, e fizer o curso ou receber cada dica é válida. Eu falo que nunca, sabe, se entra numa live para não aproveitar nada. Aproveita, sabe, de repente aquilo que você estava precisando e justamente aquele momento que você acabou de entrar, poxa vida, o Leandro falou aquilo lá que eu estava precisando, sabe? Sempre é útil, sempre a gente precisa. A gente não nasce sabendo. E muitas pessoas aprendem com a batalha da vida. Vão se aprimorando para poder ensinar. Eu falo que o atalho para as outras. Olha, eu não quero que você passe por tudo que eu passei. Né, Leandro? Você e a Samira, quanto tempo estão nesse ramo e batalhando, né? E assim, gangariando pessoas, né? Para mostrarem o caminho certo e fazerem sucesso, né? Só a prova, né? Falar nisso, viu? Seu ateliê tá a coisa mais linda aí, o ateliê, viu? Tá bonito.
Ah, logo vocês têm que Coisa vir pra linda. cá. Ah, Coisa tá linda. belezinha mesmo. A gente vai estar em São Paulo em abril. Oba, a gente vai se Vai ver. estar em São Paulo. Mas, assim, eu vi uma pergunta aqui da moça, acho que é Gabi. Ela falou o seguinte: como colocar os custos com água, gás no preço final do produto? Isso é uma pergunta importante. Água, luz, telefone são custos variáveis. Eu classifico como custos variáveis. O que seria custos variáveis? É aquele que está atrelado diretamente à minha produção. Por exemplo, o gás. O gás, ele está atrelado à minha produção, atrelado diretamente. Então, dentro do modelo de cálculo de precificação, um dos modelos, a gente considera um percentual. Dentro do custo do meu produto, eu considero um percentual imbuto dentro dele. Por quê? É praticamente impossível você determinar quanto de gás você gastou em determinadas receitas. Sim. Entendeu? Então, assim, vamos imaginar. Eu parto do princípio, colocando um percentual em cima do custo da minha receita, que quanto maior será a minha receita, automaticamente maior será a minha encomenda, automaticamente mais gasto de gás, água, luz e telefone eu vou ter. Certo? Então, assim, a gente cria um percentual porque é quase impossível você evidenciar um custo que está atrelado à minha produção, mas que ele é de difícil identificação, que é o gás, por exemplo, e a água. E sem falar, Priscila, que a maioria das confeiteiras usa a cozinha de casa para fazer a produção. Que isso piora mais ainda o processo de produção, porque o mesmo gás que ela utiliza para fazer o bolo, ela utiliza para fazer o feijão. Ela utiliza para fazer a comida de casa. Então, aí é que se torna mais difícil ainda. Quando é um gás, se tratando desse exemplo do gás, que ele tem simplesmente a função de estar na confeitaria, então você sabe que aquele gás que você comprou é custo da confeitaria, fica mais fácil. Mas acredito que mais de 90% das confeiteiras trabalham na sua cozinha de casa. Não tem um ponto estratégico, não tem um ponto específico separado da cozinha de casa. Então, partindo desse entendimento, desse princípio, fica praticamente impossível. Então, dentro de um dos modelos de cálculo, a gente considera um percentual, tendo como base de cálculo o meu custo do meu produto. O custo que eu gastei, aquela precificação da receita, quanto eu tive de custo para fazer aquela receita. Faço a ficha técnica, pego aquela minha receita e precifico ela ingrediente por ingrediente para saber quanto me custa ela. E Pra pode ser responder a calculado pergunta. mais ou menos quanto? A Laila, ela está falando aqui que ela não calcula nem o gás. Vamos falar sobre o gás. Um percentual. Vamos supor, eu vou fazer um bolo e o forno é grande, só que o bolo é pequenininho. De qualquer forma, o custo do gás ali não tinha necessidade de eu ligar um forno tão grande para assar um bolo pequenininho e eu precisei ligar esse gás, esse Certo. Aí forno. Aí você parte do princípio, a pergunta que fica é a seguinte: onde eu vou aplicar um percentual em cima de quê para chegar a esse valor? Lembrando que são percentuais, são modelos de cálculo, não existe modelo certo nem errado. Você vai aplicar aquele modelo que você se adapta. Certo? Geralmente, a gente orienta a pegar um percentual e calcular em cima do custo da receita. Vamos supor, eu vou fazer um bolo de 3 andares, que aí eu vou gastar uma quantidade bem relevante para fazer esse bolo de 3 andares, uma quantidade diferente se eu fosse pegar um bolo de 1 andar, é óbvio. Porque quanto maior o bolo, maior o processo de produção, automaticamente o custo será maior. Então, quando eu precifico essa receita, quanto me custou cada ingrediente, eu geralmente oriento de 30% a 40%, você considerar. Você pega 30%, por exemplo, e aplica em cima do custo dessa receita. E aí você considera como custos variáveis, que não entra só o gás, entra todos os outros. Entra a água, telefone, internet, tudo isso são custos variáveis que você precisa considerar no momento do cálculo. Mas esse percentual, 40%, então, né? eu oriento de 20% a 40%, fica aí nessa margem. Né? Tem pessoas que dizem assim, pô, se eu colocar 40% eu não vou conseguir. Vai muito do entendimento que aí o confeiteiro tem para ele adaptar a realidade dele também. Entendeu? Porque também não adianta você, por exemplo, pegar isso com margem e orientação que a gente passa, mas você vai visualizar isso e vai adaptar a tua realidade. Mas a gente orienta entre 20% a 40%. A Ana Lu falou que faz massa suficiente para usar o forno completo. Perfeito. Quando você faz isso, você... É uma padronização. Você já faz a sua agenda, já sabe quantos bolos vai entrar, né, na semana. Então, você já deixa um dia para assar todos os bolos, né?
Então faz de uma vez só, muito bem, porque as pessoas também precisam tomar muito cuidado com exageros de produtos, desperdício, né, Leandro? Vamos imaginar que você vai fazer uma encomenda e você precificou por receita, você chegou à conclusão que te gastou R$ 30. Aquela receita te custou, dos ingredientes que você utilizou, custou R$ 30. Aplicando a margem de 20%, você chega à conclusão, R$ 30 vezes 20% vai dar 6. E aí você pega R$ 6 e embute no valor. Sim. Entendeu? Aplicando a margem de 20%, que é uma margem boa, bacana. Então você pega 20%, aplica no custo da tua receita, que aí esse custo variável, que ele vai ter variação, vai de acordo com... Quando eu falo volume de produção, você chega à conclusão. Por que volume de produção? Porque quanto maior o custo da minha receita, maior será a minha produção. A gente parte desse princípio. Então, se você pegar a margem de 20%, que é uma margem bacana, e aplicar em cima da tua receita, aí você vai considerar isso aí como custo variável ao teu processo de precificação. 20% é uma margem excelente. Ótimo. E para chegar ao preço final, quanto por cento colocar além dos 20, 40 de gastos fixos? Então, sobre a mão de obra, cada um vai calcular o seu, né, Leandro? O cálculo da mão de obra, pessoal, o cálculo da mão de obra não existe um modelo fixo, aquilo que eu falei, existem variáveis. A gente sempre orienta o seguinte, você pensa, você confeiteira, diz assim, quanto eu quero ganhar por mês? Quanto eu acho que eu mereço ganhar por mês? Sim. E aí você chega ao valor de vamos supor, eu acho que R$ 1.200. Vamos supor. Um exemplo. Para você, eu estou fazendo agora o cálculo do custo da mão de obra. Sim. Aí você pega assim, você pega 1.200 e divide por 220. Você pergunta, por que, Leandro, 220? Por quê? Na legislação brasileira, na legislação do trabalho, ela considera que um trabalhador formal, que trabalha 8 horas por dia, no mês ele trabalhou 220 horas. Então você pega 1.200, divide por 220, dividido por 220. Vai dar R$ 5,45. Então, R$ 5,45 é o valor de uma hora trabalhada sua. Entendeu? Partindo do princípio do salário de 1.200. Então, assim, não, Leandro, eu acho que eu como confeiteiro, eu acho que eu analisei aqui o mercado, tá? Eu acho que um salário de 5.000 dava massa por mês. E aí você divide por 220 também. E aí vai chegar a tua mão de obra trabalhada a R$ 22,70. E aí é você ter noções de quanto você demora, a tua demanda de tempo em uma determinada receita. Um bolo de 3 andares, quantas horas eu vou demorar trabalhando ali? E aí quando você faz isso, cronometra, tem a cronometragem disso aí fica fácil, é só multiplicar pela hora trabalhada que você encontrou. Desde quando você começou o seu processo, né? Daquele bolo, por exemplo. Eu assei ontem, quanto tempo demorou para você fazer? O recheio eu vou fazer depois. Vai calculando, vai marcando. Aí você pode pensar assim, isso dá muito trabalho, só quando você vai efetivamente pegando o cliente, vai se adaptando, vai pegando encomenda, vai pegando receita, você já tem noções. Isso dentro de uma planilha também, viu Priscila? Uma planilha parametrizada, é só colocar os valores que ela vai dar o valor final. É bem tranquilo, é bem facinho. Muito entendeu? Bom. Olê, é o seguinte, agora a respeito de, como que eu posso te dizer? Cursos. Uma pessoa que vai se especializando e faz um curso, faz outro, isso tudo agrega, né? Agrega, eu falo sempre o seguinte, que se eu fosse classificar a confeitaria na classe de ciências, se é ciência exata, humanas ou ciências sociais, eu consideraria a confeitaria como ciências humanas. Ciências humanas é aquela que evolui, que não é estática, ela está sempre em evolução. Está sempre em evolução, está sempre em evolução. Então, assim, você nunca deve ficar estático. Por exemplo, o que é que está bombando? Você tem que estar muito ligado. Eu falo sempre o seguinte, que essa nossa geração é a geração que tem mais informação. Você tem informação na palma da mão. Então, se todo dia, assim que você se acordar, você buscar algo novo, aprender algo novo, seja na confeitaria ou qualquer outra área, você está fazendo muito bem para si mesmo. Conhecimento é algo que é seu, é algo que ninguém toma. Então, assim, confeitaria também. Eu falo sempre isso, não é só os cursos de
da Priscila, o curso de Samir, o curso de Leandro, é o curso de qualquer pessoa. Você precisa entender que você precisa se especializar, correr atrás, pagar o preço, estudar. Se você parar de estudar, a concorrência que está atrás de você vai te atropelar. Engole. Engole. Então você precisa estar se atualizando. Então, cursos. Você nunca deve encarar um curso, Priscila, como uma despesa. Curso é investimento. Sim. É um investimento que você está fazendo em você para que você melhore o seu produto, para que você, através da melhora do seu produto, você ganhe mais clientes, você ganhe mais pessoas admirando o seu trabalho. E confeitaria hoje também, não basta apenas fazer um bolo lindo, gostoso e saboroso. Como eu falei anteriormente, você precisa saber gerenciar o seu negócio, fazer gestão, saber empreender de maneira inteligente, entender todo o processo de produção para economizar, para não desperdiçar. E hoje também a confeiteira precisa saber vender, precisa saber marketing, precisa fazer do Instagram dela uma máquina de vendas. Precisa ter instrumentos que hoje está aí disponível para todo mundo, conhecimento livre no YouTube, tem muitas lives bacanas, para ela entender marketing de venda, pegar o Instagram dela e mudar. Fazer postagens que, não apenas postagens aleatórias, postagens que a galera olhe para o teu produto, tenha vontade de não apenas comer, mas conhecer. Então, assim, tudo isso faz parte do processo de empreender. Então, não basta apenas produzir. Se eu fosse finalizar essa live hoje com uma palavra-chave, eu diria o seguinte: não basta apenas saber produzir, tem que saber precificar, tem que saber vender, tem que saber empreender de maneira inteligente. Exatamente. A Doçuras da Tassi perguntou se o preço varia de acordo com o modelo do bolo. Olha, sim, essa é outra variável. A complexidade da execução daquela técnica, daquela encomenda. Por exemplo, você não vai cobrar um bolo de casamento sofisticado com flores de açúcar, com técnicas sofisticadas e difíceis. A mesma coisa é você cobrar um bolo de aniversário, um bolo comum. Sim. Um exemplo, um bolo de pasta americana não é o mesmo preço de um bolo de chantininho. Por quê? Na minha visão, eu posso estar equivocado. O bolo de pasta americana, um bolo bem executado, é mais complexo, é mais difícil do que um bolo de chantininho, entendeu? Sim. Não estou falando de sabor, nada disso. Isso, exatamente. E outra coisa, né? Para que você tenha um acabamento perfeito da pasta americana, automaticamente vai mais ingredientes, como uma blindagem, por exemplo. Né? Então, o custo também, não só o trabalho é maior, como saber fazer uma blindagem é essencial, né? Porque quantas confeiteiras a gente vê aí que fez o acabamento da pasta americana, mas a blindagem do ganache, né? Amoleceu, então, consequentemente, a pasta americana também, o bolo abaulou, então, tudo isso tem valor. Você saber fazer, né? Que não é fácil, é uma técnica e outra. Hoje em dia, você se dedicando e você não precisa acertar na primeira, né, Leandro? Você vai aprimorando, mas é importante que você evolua sempre, né? Então, agora, quanto ao custo do produto, o chantininho que você compra, o chantilly que você compra, que você bate e aplica no bolo, é diferente da ganache e da pasta americana, que entrou num outro, né? Então, tem valor agregado, muito valor, né? Tem valor. Você tem que agregar valor e isso vai ter ligação direta com o preço da tua mão de obra. Quanto te custa uma hora trabalhada? Que entra dentro daquilo que eu falei aqui para você, como você vai calcular a tua mão de obra trabalhada. Se é um bolo mais complexo, exige mais de você, vai ter mais horas e até uma complexidade maior, você vai ter que efetivamente, na hora de ser uma mão de obra diferenciada, um bolo mais simples. Pode mandar pergunta, que eu estou ainda aqui. Mandem perguntas, aproveitem. Mandem perguntas aí. Aproveitem. Daqui a pouco a gente vai acabar, então manda pergunta. Né, Lê? Oi? Tá conectado aqui. Manda perguntas aí que a gente vai responder para vocês. Mas existe também, Priscila, um conceito muito atrelado à confeitaria, que é a questão do preço e do valor, né? Preço é uma coisa e valor é outra. Valor agregado ao teu trabalho, anos de experiência, de cursos, especialização. Por exemplo, a Priscila, ela tem um curso na maior confeitaria do mundo, né? Então, efetivamente, ela é especialista, está especializada, credenciada dessa confeitaria. Obviamente que o trabalho de Priscila é diferenciado. Entendeu?
Então, existe valor no trabalho dela, porque existe técnica, existe ficha técnica, existe forma de se fazer que só ela sabe, só ela aprendeu, então ela é uma profissional diferenciada no mercado. Obviamente, claramente, que o preço que ela cobra no produto vai ser diferente de todos os outros. Por quê? O produto final dela acabado tem valor agregado. Então, você precisa entender isso, que muitas vezes também uma dificuldade que o confeiteiro tem é de abordagem do cliente. O cliente colocar preço no produto dele. Isso não pode acontecer. Se você segue uma ficha técnica, se você segue o processo correto de precificação, quem coloca preço no teu produto é você e não o seu cliente. Certo? Aí você, na hora da abordagem, da argumentação com o teu cliente, você vai convencê-lo que o teu produto tem valor agregado e é por isso que ele tem aquele preço. E aí também, né, Priscila, você tem que colocar materiais de qualidade, você não pode trocar, vou fazer esse bolo aqui, o cliente vai utilizar um produto de baixa qualidade, ele não vai nem perceber e cobrar. Não, aí não pode. Você tem que utilizar produtos de extrema qualidade e saber daquilo que você está falando, aí você vai conseguir agregar valor ao teu produto. Porque ninguém compra o preço em si, na hora que o produto está final acabado na mesa do cliente, que ele come aquele produto, ele não vai lembrar nem quanto ele pagou. Mas precisa ser bom. Sim, sim. É notável, né? Porque você vende uma vez e você, para fidelizar um cliente, você precisa continuar vendendo para ele. Para isso, você precisa ser honesto em primeiro lugar, né? Como a gente está falando de precificação, é a mesma coisa que eu uso um produto, né? Que, vamos supor, eu pago naquele produto mais caro do mercado. A outra colega compra o mais barato, mas ela quer vender pelo mesmo preço que eu. Ela pode até vender uma vez, ela não vai vender duas vezes. Porque o cliente também é exigente. Ele sabe quando o produto é diferenciado, né? Então, tem alguns investimentos também que vale a pena, até para, claro, que você sempre vai agregar no seu produto, né, o valor, né? Mas é um investimento que eu falo assim, muitas vezes até preço é qualidade, né, Leandro? Isso, é qualidade, com certeza. Né? A Ana fez uma pergunta aí, subiu. Ana, pergunta de novo. Agora sim, pelo amor de Deus. Pergunta de novo que a gente vai responder. Ana, vamos ver. Ela fez uma pergunta aí acima. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Fiz uma pergunta acima. Tô tentando achar, viu? Tá subindo super rápido. Por favor, Ana, se você puder, comenta de novo. Pergunta de novo, né, Leandro? Pergunta de novo aí pra gente responder. De novo, por favor. Vocês conhecem a confeitaria urbana? Eu não. Eu não. Também não conheço, não. Não sei qual que é. Pergunta pro Lucas. Confeitaria urbana. A Ana não perguntou de novo, né? Não. Então, mas essa questão da precificação, ela é muito pessoal, né? E outra coisa, né, Leandro? De repente eu compro num mercado, a minha colega que usa o mesmo produto que eu compra num outro. Então, de repente, eu peguei uma promoção que ela não pegou, né? Isso. Ou no mercado onde eu compro tá um preço, no que ela compra tá outro. Então, tem variação, né? Com variação. Mas na hora da precificação, como é uma ficha técnica e ela é direta e segura, por exemplo, na hora que você fazer a precificação por receita, na hora lá das colunas, você tem que colocar o preço que você pagou. Sim. Então, mesmo tendo essa variação de estado, de local, de estabelecimento comercial, da onde você vai comprar, obviamente, inclusive, a gente orienta sempre para você comprar no atacado, porque geralmente é 20, 30, 40, 50 centavos mais barato, e você ganha uma margem para negociar no preço final do teu cliente. Mas na hora da precificação na ficha técnica inicial, que é o primeiro passo, no momento que você for fazer a ficha técnica, essa variação de preço você vai colocar lá. Então, você vai conseguir visualizar a variação e muitas vezes a tua ficha técnica não vai bater com a ficha técnica do teu concorrente, se é que ele faz ficha técnica, porque ele comprou em outro local. Então, se ele comprou em outro local, mais caro ou mais barato, obviamente que vai impactar no preço final. Teve uma pergunta aqui que subiu, deixa eu ver. Eu me esqueci. Tenho uma aqui também, deixa eu ver aqui. Conselho que daria para quem precisa investir em produtos, o quê? Diversos? De novas encomendas?
Eu tenho uma pergunta, Leandro. Tá, pode fazer. Que conselho você daria para quem precisa investir em produtos diversos sem perspectiva de novas encomendas? Então, uma pessoa foi na loja de confeitaria e comprou vários produtos. Porque eu vou vender, vamos supor, um bento cake, né? Um exemplo. Então, eu vou comprar várias embalagens de isopor porque eu vou vender várias. E, de repente, não vende, vende só 2. O que ela faz com aquele monte de embalagem que ela comprou e veio 10 num pacote, por exemplo? Olha, nesse caso existe um erro gravíssimo aí de gestão administrativa, né? Porque você só efetivamente compra uma quantidade grande de embalagem se você tem demandas. Se você tiver uma demanda grande, aí você vai comprar efetivamente uma quantidade muito grande, né? E isso é um risco de gestão de estoque, gestão administrativa. O que acontece muito? A pessoa vai comprando os produtos, vai guardando, e não sabe que tem aquele material guardado, e isso pode acontecer de você estar tendo um custo desnecessário e estar sufocando o fluxo de caixa da tua empresa. Nesse caso, o que fazer é... Olha, a dica que eu dou é você encontrar alguém que tem interesse em comprar, porque se você não tem mais venda daquele produto, ou você faz uma adaptação para vender um novo produto utilizando aquela embalagem, ou então, infelizmente, por falta de administração e visão estratégica e financeira, você vai ter esse custo desnecessário. Isso. Reaproveita, né? Eu não vendi, eu vendi 2 bento cake, não vendi os 10 da embalagem, sobraram 8. Então eu vou oferecer brigadeiro, porque essa embalagem, a gente está falando de algo que a gente consegue conciliar. Todo mundo precisa de uma embalagem para entregar o produto, né? Ou eu vou vender biscoitinhos. Coloco biscoitinho, vende biscoitinho. Agora, na Páscoa, também está super em alta um croque, você viu? Que também uma receita super prática, que vem vem de fora, tá vindo para o Brasil agora, e que é muito prática, um faça e venda, Leandro. Maravilhoso, que é um tipo é um chocolate, sabe? Com amendoim, é delicioso, barato, e que você consegue colocar numa embalagem dessas e oferecer para um cliente. Né? Faz um laço de Páscoa, a gente precisa muito ter top. Criatividade, né? A gente não pode ter zona de conforto. Isso. Tem uma pergunta aqui que fala assim, como calcular a complexidade do bolo na hora da precificação? Eu tenho 2 caminhos para você. Ou você aumenta a sua margem de lucro, você faz o cálculo direitinho, na hora da margem você diz assim, esse bolo me deu mais trabalho, se eu tenho uma margem aqui de 30%, 40%, 50%, eu vou colocar mais 5%, 10% a mais. Ou então você tem 2 cálculos de mão de obra trabalhada. Um para coisas mais simples e outro para coisas mais complexas. E na hora do cálculo você vai evidenciar isso aí. Entendeu? Mas eu oriento a você cobrar mais quando efetivamente aquele bolo, aquela encomenda que você está fazendo requer um grau de complexidade maior. Sim. Aqui a Miras Danetz falou que ela tem embalagens de docinhos paradas. Olha só, se reinvente. Reinventar. Se reinventar. Meu Deus do céu. Vamos fazer esse docinho que eu falei que é super tendência na Páscoa? Vamos fazer? Eu vou ensinar lá no meu Instagram. Vou ensinar no Instagram, fazer uma live desse docinho, Leandro. Olha, pelo jeito que você está falando, eu acho que agora para Páscoa é super vendável também. Fácil, né? Você consegue lucrar muito com ele e mesmo assim vendendo barato. É um negócio muito legal, tanto para adulto quanto para criança. Às vezes a pessoa não está pensando em fazer ovos de Páscoa e quer fazer uma lembrancinha para os sobrinhos, por exemplo, para os filhos, algo mais simples, né? É delicioso e é lindo também. É isso aí. Olha, a patroa vamos tá se reinventar, vamos fazer um movimento, vamos se mexer. Né? A patroa tá aqui, ó. Ai, minha linda! Deus, Sam! Ela não quer mais liberar você. Quer mais não. Mas olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Vamos marcar mais vezes. Vamos marcar mais vezes. Estou muito grato. Mais vezes. Eu acredito. Muito grato. Perdão, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra galera me seguir, que eu vou, no próximo mês, agora eu vou estar entregando um conteúdo muito bacana. Eu vou adicionar aqui para vocês me seguirem. Eu não sei fazer isso aqui no meu, não, você sabe?
colocar o Instagram? Já Eu vou tô no fixar Instagram, aqui. eu não sei se aparece, eu não entendo nada disso. Colocar o Instagram? Deixa aí o seu. Ah, então. É só colocar no arroba, Leandro? Isso, deixa eu ver aqui, viu? Tô tentando aqui. Pronto, coloquei aí. Colocou? Sigam o Leandro para que vocês tenham muito sucesso, gente. Como eu tive com as orientações que eu recebi do Leandro e da Samira. E segui em frente, estudei muito. Não tô conseguindo aqui. Não parei. É Leandro Nunes 1806. A gente vai estar no próximo mês agora disponibilizando um conteúdo muito bom lá sobre gestão financeira, sobre controle de finanças pessoais, falar sobre fluxo de caixa, falar sobre precificação. A gente vai falar sobre muita coisa boa, muita coisa importante. E eu garanto para vocês que se vocês seguirem o passo a passo de ter uma gestão eficiente, uma gestão centrada na organização do seu negócio, você nunca vai deixar de viver de confeitaria. Eu falo isso que é algo essencial. Não troca os pés pelas mãos, não compra aquilo que não pode comprar, tudo muito organizado, tudo muito certinho, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir ter êxito nos seus negócios, nas suas coisas, e com certeza não vai desistir da confeitaria, porque muitas pessoas estão desistindo por achar que confeitaria não dá lucro. E dá lucro, sim. É uma judiação, é uma falta realmente de informação, né? Hoje, graças a Deus, olha, nós tivemos essa aula maravilhosa com você. Tenho certeza que abriu a cabeça de muitas pessoas. Como eu falei, desafogou muita gente. As pessoas estão respirando, estão conseguindo, sabe? Ter um norte, né? E é muito importante. Foi ótima a nossa live, meu Deus do céu. A Ana falou que repetiu a pergunta. Tenta achar, Alex. Vamos lá, responda aí, Ana. Vou responder a tua última pergunta. Pra gente encerrar aqui, que eu ainda vou jantar. Oh, meu Deus, eu também, Leandro. Não, a Ana. Ana Lu? Não. É Ana. Cadê, Leandro? Samira vai me bater. Cadê? Faz isso não, hein, Sam? Cadê? Ana. Não tô achando aqui. O Alex tá tentando achar aqui, tá? A Ana Lu Confeitaria pergunta assim, como eu cobraria para dar aula de confeitaria na escola? Ensinar... Sobre dar aula, aula em escola de confeitaria, é isso? Como eu Ela quer dar aula? Para dar aula de confeitaria na escola, ensinar para crianças. Olha, projeto bacana, né? Olha, colocar preço assim no valor de cursos, de aperfeiçoamento, aí fica um pouco mais difícil, né? Porque eu falo sempre que precificar curso, mão de obra, aliás, prestação de serviço, vai muito da pessoa. Eu acho mais um conselho que eu lhe dou é você dar uma pesquisada no mercado da tua região, quanto está custando, talvez fazer esse cálculo da tua mão de obra trabalhada e verificar quantas horas você vai estar disponível para estar dando esse tipo de aula. Mas assim, precificar cursos, especializações, esse tipo de mão de obra é um pouco mais difícil porque tem outras variáveis que é totalmente diferente de você precificar um produto final acabado para venda. Entendeu? Porque é um serviço que você vai estar prestando. Então, isso aí vai muito da pessoa e vai muito dessa análise da carga horária que você vai ter, quanto você efetivamente acha que é justo que você deveria receber, e em cima disso você calcular o valor da tua mão de obra. Você poderia utilizar essa técnica que eu fiz aqui, esse cálculo da mão de obra trabalhada. Mas tem essas variáveis que é você verificar o mercado da tua região, quanto é que está cobrando e quanto você acha que seria o seu salário. Mas precificar cursos é uma tarefa um pouco mais complexa porque envolve uma posição do próprio profissional. Por exemplo, eu não posso chegar para Priscila e dizer, Priscila, o teu curso vale tanto. Não, quem pode valorar o curso dela é ela mesma. Sim, entendeu? Sim. Vai de um acordo dela com a escola também, né? Para eles chegarem num consenso, né? Pode ser que você diga assim, olha, eu quero ganhar 3 mil, mas a escola só pode pagar 1.000. É. Entendeu? Exatamente. De repente, o que ela
De repente ela até se valorize com 3 mil e mereça, mas atualmente pode ser que o mercado não pague. Então, será que não é ideal você entrar, né, e fazer o teu trabalho que você ama e tudo, e não depois tem, as coisas irem melhorando, né? Usa como e não tem, experiência também, né? e não tem um parâmetro. Por exemplo, um professor de escola pública que é concursado, ele tem um salário fixo mensal que é estipulado pelo MEC. Já um professor de escola privada geralmente recebe por hora trabalhada. Sim. Entendeu? Não tem um parâmetro. Vai muito do tipo de vínculo empregatício, da vinculação que você tem com a Te entidade, amo, o meu vínculo empregatício. amor. Ai, agora é só Entendeu? eu e a Sam, dá licença. Te amo, Sam. Mas é isso, galera. Vamos ver em breve, que eu quero agarrar você. Libera meu Léo. Olha só. Ai, meu Deus, ela tá te esperando para jantar. Linda. Mas muito obrigada, meu querido. Deus Olha, abençoe imensamente, viu? Meu Deus vamos do fazer céu. mais. A gente pode depois fazer uma live sobre marketing e vendas, pode fazer uma live sobre lançamentos, pode fazer uma live, pode fazer uma live sobre lançamentos, sobre marketing digital, sobre A Carla tá sobre com ciúme. sobre rede social. Então a gente não sabe de tudo, mas o pouco que a gente sabe, eu compartilho do princípio que a gente tem que dividir. Né? A gente está aqui na Terra para dividir, ajudar pessoas. Esse é o princípio. Eu Beleza? penso assim também. E eu acho que o quanto mais a gente dividir e compartilhar, mais as bênçãos vêm. Né? E a gente tem que ser unido. A gente mesmo aqui, ó, nós estamos numa live com várias pessoas e como que a gente tem que fazer? Agregar, sabe? Fazer uma corrente. Porque a gente pode mais. A confeitaria é maravilhosa. É verdade. Né? Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho certeza que, assim, você agregou muito, muito, muito para todos nós. Muito Um obrigada, abraço. meu querido. Fique com Deus, Deus abençoe. Divani! Amém a nós todos. Beijo, Divani! Sam. Cadê o Divani? Com Divani! vocês. Cadê o Divani? Ai, deu uma saidinha. Depois eu falo para ele te mandar mensagem. Ele ia ficar gravado. Divani, te amo! Ai, não acredito isso! Tchau, Ah, meu Deus! Tchau, até breve. Beijo para vocês, viu? Fiquem com Tá. Deus. Muito abraço. obrigada por tudo. Tchau, galera. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, queridas. Muito obrigada por estarem aqui. Tenho certeza que a vida de vocês pode ser muito promissora, porque a confeitaria permite isso pra gente. Então, não deixem se desanimar. Agradeçam a Deus por terem começado. E quem não começou, comece. Se permita começar, sabe por quê? Tem muitas coisas que a gente não tem ideia se a gente gosta ou não, se a gente tem o dom ou não, mas que a gente pode aprender a gostar. E isso pode ser muito favorável para nós. Tanto para nós termos uma nova profissão, quanto para nós agregarmos na renda, né, da família. Eu acho que tem muito a agregar para nós todos. E como eu disse, a gente precisa... Obrigada, Sam, meu amor. A gente precisa se unir em uma única corrente e fazer a confeitaria, assim, movimentar o mundo, né? Toda quinta-feira, às 19h30, eu tenho live, tá? Aula gratuita para vocês, ensinando muitos conteúdos cheios de amor, muita receita autoral. Eu tenho certeza que vocês vão amar e eu espero vocês, tá bom? Sigam lá. Priscila Galante, chefe patissier, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo a todos e qualquer dúvida também que tiverem sobre confeitaria, podem me mandar, tá bom? Temos também um grupo no Telegram, acessem o link da bio e façam parte, porque lá também tem muita receitinha boa, tá? Beijo, Deus abençoe todas vocês.